Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele presenciou momentos marcantes do esporte brasileiro por mais de 3 décadas. Das pistas, das quadras e principalmente dos campos, mantinha o público sempre bem informado durante as transmissões. Cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e corridas tradicionais do automobilismo, como as 500 milhas de Indianápolis. Prestes a completar 40 anos de jornalismo, vive uma nova fase na carreira. O foco agora está no agro e na missão de ajudar a comunicar a realidade da nossa produção de alimentos, combatendo mitos e informações distorcidas. Quando gravou a primeira reportagem dele em uma lavoura de milho, o Antônio Petrin descobriu um mundo diferente do que estava habituado. Para o experiente jornalista, que já esteve em quase 20 países, falar sobre o agro com o olhar de quem vive o campo era algo novo, desafiador e motivador. Foi preciso aprender e ele encarou a missão. Dos tempos de repórter esportivo ficaram as lembranças. Atualmente, apresenta um dos principais telejornais do Canal Rural, emissora líder de audiência no segmento especializado. No bate-papo, revela como a aproximação com o meio rural mudou a maneira como ele mesmo enxergava o setor. Mais um exemplo do quanto é importante fazer com que a população que vive nos grandes centros urbanos conheça de perto o dia a dia do campo. Antônio Petrin, cara, que bacana receber você aqui no podcast. Já tinha feito esse convite há um tempo, né? Conseguimos agora realmente alinhar aí as datas para bater esse papo. Que honra, cara, recebê-lo. Já começo falando que te assisti muito na tua outra fase da carreira e vai ser muito legal relembrar algumas histórias e, claro, falar de agronegócio, afinal de contas, é para isso que o podcast foi criado, para isso que a gente trabalha também. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por aceitar o convite, cara. Tudo bem? Eu que agradeço, Patrone. Obrigado pelo convite. Aprendi também a te respeitar bastante nesse meu curto espaço no agro, né? Nesse outro campo da minha carreira profissional, nas entradas que fizemos juntos aí. Sei que você é um cara muito dedicado ao assunto do agro, né? Muito comprometido com a informação. Então, fico muito feliz de poder bater esse papo contigo a partir de agora. Muito bacana, cara. Não tem como a gente começar esse papo de outra maneira, né? A gente tem que falar bastante da tua carreira aqui também, que tem muito vínculo, evidentemente, pelo tempo, né? Pelo tempo de jornada com o jornalismo esportivo, antes de você migrar para o agronegócio. Mas aqui a tradição no podcast, a gente também, e um pouquinho antes disso, né? Começar um pouquinho das histórias da origem do Antônio Petrin, né? De onde você é. Conta um pouquinho da tua história desde o início para nós, Petrin. Bom, eu sou de São Paulo mesmo, né? Eu comecei minha carreira numa rádio pequena, uma rádio escola no interior não, na Grande São Paulo, em Guarulhos, né? Comecei meio por acaso. Eu trabalhava numa agência de propaganda como diagramador gráfico, então eu escolhi as letras para fazer anúncios de revista, essas coisas todas, né? E quando eu entrei na faculdade, a faculdade no primeiro ano tinha opção de jornalismo, publicidade e relações públicas. Eu entrei para fazer publicidade. Mas aí eu conheci um amigo chamado Acas Felliger, né, que ele inclusive é assessor de imprensa do técnico Luiz Felipe Scolari, hoje, né? E ele me apresentou essa rádio de Guarulhos. Eu, a princípio, não queria ir para fazer em rádio, não ter a mínima vocação, não, vamos lá conhecer. E aí eu fui apresentado à rádio e me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Comecei a me empolgar com o microfone. Quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, ao invés de eu escolher publicidade e propaganda, eu escolhi jornalismo. E quando eu terminei a faculdade, no quarto ano, eu já estava trabalhando na TV Record. Vê como as coisas acontecem rápido demais, né? Então, o jornalismo, na verdade, me escolheu e foi uma escolha que eu acho que não me arrependo. Eu acho que a minha carreira foi muito interessante porque eu pude conviver com grandes ídolos, né? Que as pessoas veem só pela televisão, e eu pude compartilhar com essa trajetória deles, né? Tele Santana, Ayrton Senna, Pelé, Zico, enfim, né? Grandes ídolos do esporte que eu tive não só
privilégio Emerson Fittipaldi, né, de acompanhar de perto, né, estando lado a lado deles nessa trajetória deles esportiva, mas também poder conviver, fazendo entrevistas, conhecendo o lado humano deles também. Cara, é legal que a tua carreira, ela acontece, né, você relembrando esses ícones aí, justamente no momento de um celeiro de ouro do país, né, no que diz respeito ao esporte, né? Quando a gente lembra desses nomes que você trouxe aqui, a gente está falando de uma época de muito orgulho de todos que admiram o esporte brasileiro, né? Dizem que o tempo, ele aumenta as virtudes, né? Quanto mais passa o tempo, aqueles ídolos ficam cada vez maiores. Isso é de fato uma verdade, mas é inegável, né, que a gente teve realmente nesses nomes que eu citei e outros tantos. Por exemplo, Luciano do Vale. Como é que a gente pode imaginar que vai aparecer um outro Luciano do Vale? Não é saudosismo, não é idolatria. O cara era um gênio, né? O cara, a narração. E eu tive o privilégio de poder também estar lado a lado com o Luciano em várias transmissões. Quando a gente cita Silvio Luiz, que até hoje está nativo aí, né? Com uma narração diferente, uma narração moderna, uma narração de vanguarda, né? Quando todo mundo narrava aquela coisa certinha, ele resolveu inovar. Isso foi muito interessante. Então são grandes ídolos também no microfone que eu tive a chance de poder conviver lado a lado. Era um jornalismo diferente o daquela época, Petri? A gente está falando o quê? Anos 80 e 90? O Luciano do Vale morreu em 2013, né? 13, antes da Copa do Mundo. Exatamente, não faz tanto tempo assim, né? Eu acho que, se a gente fala do jornalismo esportivo, eu acho que o jornalismo esportivo evoluiu, tá? No sentido de que, tudo bem, ele criou uma roupagem mais leve, aquela coisa da descontração, né? Do descomprometimento com a informação, aquela coisa de fazer mais um entretenimento do que propriamente um jornalismo informativo, né? No meu tempo a gente não tinha tanta gracinha assim, entre aspas, Você priorizava também a informação como manda o jornalismo. Hoje, por exemplo, você vê uma matéria de um Corinthians e Palmeiras que aconteceu no domingo, na segunda-feira você, ao invés de você ter os melhores momentos mesmo, né? 10 lances importantes que eu gostaria de ver, você fica vendo o destaque do cara que pediu a namorada em casamento na arquibancada lá no Itaquerão, sabe? Tem gente que gosta, eu não gosto, mas as gerações também mudaram, né? Eu consigo entender um pouco isso também. Enfim, é uma evolução, alguns chamam de evolução, outros de involução. Eu citei o Luciano do Vale também, vale para narração, né? A gente vê uma narração hoje, uma narração que grita demais, uma narração que também fica brincando demais, uma narração que não fala o jogador que está pegando a bola, que está chutando, uma narração que narra o óbvio, uma imagem que a gente está vendo, né? Então, eu acho que muita gente que entrou hoje no jornalismo esportivo entrou sem passar pela preparação devida, né? Por exemplo, na minha época, eu comecei numa rádio lá de Guarulhos. A rádio de Guarulhos era ondas curtas, né? O que eu falava lá ninguém ouvia. Depois eu passei para uma rádio AM, depois eu passei para uma rádio FM, depois eu passei para uma TV, a TV Record, depois eu fui para o SBT, depois eu fui para a Band. Quer dizer, houve um processo de evolução para você poder falar as bobagens e chegar mais preparado ao momento certo, né? No ápice da sua carreira, num veículo mais importante. Hoje, muitos desses garotos, eles caem já numa grande emissora sem ter passado por esse processo. E aí, o que acontece? O erro acaba sendo muito mais comum, né? E quem tem um pouco mais de experiência e consegue acompanhar isso, vê que eles estão despreparados para aquela função. Tem muito narrador hoje que não tem condição de narrar, e narra em grandes emissoras, né? Não estou aqui fazendo uma crítica de alguém que já não está mais no esporte, né? Mas assim, você me perguntou do que mudou, então um pouco disso, eu acho um pouco do despreparo para quem pega o microfone e ainda não está preparado para isso. Maravilha, cara. Vamos aproveitar que você falou um pouquinho do Luciano do Vale e aí, claro, a gente vai lembrar sempre das narrações marcantes dele do futebol. Você tem ideia de quantos jogos você cobriu, cara? Jogos?
Aí é difícil, eu não tenho a mínima ideia, cara. Não tenho a mínima ideia. Mas fazendo uma conta rápida, eu trabalhei 33 anos, vamos colocar 30 anos para ficar mais redondo, vai. 30 anos no futebol, né? 30 anos dão 12 meses, dá 360 meses. 360 meses vezes 4 semanas, dá 1.200 semanas, mais ou menos. 1.200 semanas, colocar 4 jogos por semana, 5.000 jogos, mais ou menos. Isso contando os jogos ao vivo e os jogos que eu fui para fazer matéria, né? Para fazer reportagem. Então, mais de 5.000 jogos, com certeza. Foi uma brincadeira aqui, mas você conseguiu fazer uma matemática boa e realmente dá para ter uma estimativa que deve ter sido por aí, daí para mais, né? E, cara, tem algo que eu acho muito legal na carreira de quem é jornalista, né? Quando a gente consegue conquistar o nosso espaço, a gente consegue nos comunicar com o público da maneira que a gente espera e da maneira que a gente vê que o público também nos compreende, né? E tem essa sinergia. Mas também é fato quando a gente começa a ser escalado para grandes coberturas, né? E um sonho que eu acho que poucos jornalistas conseguiram, eu felizmente já consegui, você é um baita exemplo disso, é conseguir também fazer aquelas coberturas internacionais, né? A gente começa viajando primeiro nas localidades, depois nos outros estados do país e depois ir para fora do país. E aí você tem uma vasta história também de cobertura internacional, inclusive dos principais eventos esportivos do mundo, né? Queria que você trouxesse um pouquinho esses números e essa experiência aqui para quem está nos acompanhando. Eu conto isso, patrônio, com muito orgulho, né? Porque eu costumo dizer que você trabalhar em televisão, você aparecer na televisão é fácil, como repórter, como apresentador, mas você permanecer na telinha durante 40 anos, eu vou completar 40 anos agora em 2025, né? 40 anos de profissão. Permanecer na televisão durante todo esse tempo não é fácil, é realmente para poucos. Você precisa ter muito talento, você precisa ter muito trabalho, você precisa ter também a oportunidade. E fazer Copa do Mundo, por exemplo, é o ápice, né? Como você destacou, da carreira esportiva de um repórter. Eu tive o privilégio de fazer 6, né? Comecei em 90 na Itália, com 25 anos, foi minha primeira Copa. 94 nos Estados Unidos, quando o Brasil foi tetracampeão. 98 na França, né? O Brasil perdeu 3-0 na final lá da França, o Saint-Denis. Depois, em 2002, eu não fiz a cobertura, que era exclusivo da Globo, e eu estava morando nos Estados Unidos nessa época, na PSN, TV a cabo. 2006 eu já voltei para o Brasil, fiz pelo Band Esportes, a Copa da Alemanha. 2010 na África do Sul, foi uma experiência diferente, né? Ser um país pobre e um país que teve uma Copa no inverno, muito frio, ao contrário das outras. Em 2014 eu tive o privilégio de acompanhar a Alemanha, do começo ao fim, desde Porto Seguro até a final no Maracanã, passando pelo 7-1, lá no Mineirão. E aí eu encerrei minha carreira no esporte, né, em 2014. E passei para o jornalismo, trabalhei com o Boechat lá no Jornal da Band, até 2018, quando eu fui demitido. Fui para o SBT em 2019 e no final de 2019 o Canal Rural me convidou e eu fui para o Canal Rural. E além dessas 6 Copas do Mundo, eu fiz 4 Olimpíadas, cobri 4 Olimpíadas, que foi Barcelona em 92, Atenas em 2004, fiz Atlanta em 96 e fiz o Rio de Janeiro em 2016. Então, e aí você, né, patrônio, acaba nesses eventos estando testemunhando eventos que hoje as pessoas sabem através de livros de história ou, de repente, em imagens no YouTube, né? Quando, por exemplo, o Badi chutou aquela bola para cima, um pênalti, eu estava lá no Orange Bowl, né? Quando a França ganhou de 3-0 do Brasil, eu estava lá no Saint-Denis entrevistando o Zagallo, né? Quando o Brasil ganhou a medalha de ouro no vôlei masculino, eu estava lá em Barcelona, em 92, Tandy, Marcelo Negrão. Quando uma primeira mulher brasileira ganhou uma medalha olímpica de ouro, Sandra e Jaqueline, eu fiz esse jogo, né? Fui repórter escalado. Assim, alguns exemplos que eu cito aqui, mostrando como eu fui privilegiado, né? Poder estar em momentos como esses, importantes no esporte.
Cara, que legal. E você falando, eu me lembro de todas essas imagens, né? Acompanhei, fui testemunha pela televisão, né? E realmente fico me imaginando nessa cobertura, né? Testemunhar, como você disse, a história acontecendo e que depois é lembrada, como você mencionou, ou pelos livros, ou por outras pessoas contando, ou pela fantástica possibilidade de assistir as imagens antigas no YouTube também. Rapidamente, para a gente não deixar de falar disso, Petri, bastidor, como que é cobrir uma Copa do Mundo, como é cobrir uma Olimpíada, né? A gente vê ali sempre na televisão, os repórteres, enfim, os jornalistas, mas eu sei que as pessoas têm muita curiosidade de como é esse ambiente, de fato, para quem está trabalhando, né? Uma coisa é você estar indo assistir, você está indo se divertir. Agora a gente sabe quando a gente tem o compromisso de levar a informação e não poder perder nenhum detalhe do que está acontecendo, né? Essa responsabilidade que a gente sabe o tamanho que é, muitas vezes as pessoas que só assistem não conseguem ter essa dimensão. Queria que você trouxesse brevemente um relato sobre isso também. O Patrone, eu acho que hoje cobrir uma Olimpíada ou cobrir uma Copa do Mundo é muito fácil, porque a gente tem uma ferramenta de informação nos traz tudo na mão, né? Que é a internet. Eu cobri uma Copa do Mundo sem internet, você imagina, né? Não havia internet em 1990, na Itália. Então, como é que era a rotina? Por exemplo, a gente ia acompanhar o treino da seleção lá em Turim, né? Que a seleção treinou em Asti, né? Ficou concentrada em Asti. Então, a gente tinha que ir com a equipe, eu, cinegrafista e o operador. Chegava lá, perguntava para o Lazzaroni se tinha alguém machucado, se ele já tinha definido o time, perguntava para o médico como é que estava a situação, entrevistava os jogadores, fazia a matéria, isso de manhã, pegava a fita, né? A fita cassete, a fita, naquela época era o Matic ainda, né? Não era nem beta, era o Matic. Colocava debaixo do braço, ia para o centro de imprensa, o editor estava lá esperando, editava a matéria. E aí, olha que coisa interessante, cara. O satélite era tão caro, mas tão caro, que as 4 emissoras que transmitiram a Copa de 90, Globo, Bandeirantes, Manchete, né? TV que na época eu trabalhava, e o SBT, eles dividiram 2 horas por dia de satélite. Compartilharam 2 horas por dia de satélite. Então, era do meio-dia a 1 e era das 8 às 9 da noite, né? Só. Cada uma tinha 15 minutos. E era assim, Patrone. Por exemplo, no meio-dia e 15, era o horário da Band. Então, ficava ali o Elia Júnior, né? Que era o apresentador em Roma. E aqui ficava sei lá quem. E falava assim, bom, vamos até, quando chegar ao meio-dia e 1, vamos até Roma, lá está o Elia Júnior com as informações da seleção brasileira. Aí o Elia entrava nesse horário de 15 minutos. E o Elia, bom, estamos aqui em Roma, não sei o quê, papapá, vamos ver como é que foi o treino da seleção brasileira com, sei lá, Flávio Prado. Aí o cara dava o play, a matéria já estava editada, né? E entrava a matéria em 2, 3 minutos do Flávio Prado, tal. Acho que não era o Flávio Prado, acho que era o Gilson Ribeiro. Aí depois, acabava a matéria, o Elia estava do lado do Juarez Soares, que era o comentarista, e aí, China, como é que foi, tal? Aí o China comentava, tal. Meio-dia 14, o Elia devolvia pro estúdiozinho no Morumbi, aqui em São Paulo, porque meio-dia 15 começava do SBT, né? Meio-dia e meia da Manchete, da qual eu fazia parte, meio-dia 45, que era o horário do Globo Esporte, entrava o pessoal da Globo, né? Olha só, cara, como é que era o negócio. E à noite a mesma coisa, Jornal Nacional e tal. Então, era um desafio, né? Porque a informação demorava muito para chegar. Hoje o Neymar, treinando na seleção, se ele se machuca, se tem um resfriado, ele mesmo pega o celular dele e fala, aí, parça, tô aqui machucado e tal. A informação já é diluída, né? Então, isso foi em 1990, só para o pessoal ter uma ideia de como era a cobertura naquela época. E a partir da internet, aí mudou completamente, né? Aí vieram os assessores de imprensa, ficou muito mais difícil chegar ao jogador de futebol, ter uma entrevista exclusiva, enfim. E hoje, tem suas vantagens e desvantagens também. Exatamente, cara. Você falando dessas dificuldades, né? E a gente, claro, que trabalha com comunicação, fica imaginando e consegue visualizar a cena, né? E todo o aparato, toda a correria que a gente sabe disso.
Para dividir aqui rapidamente com o pessoal que está nos ouvindo, em 2005 estava começando a carreira, né? Evidentemente tem menos da metade do tempo de profissão aí que o Petri, mas eu me recordo aqui que o Pedro Silvestre, você conhece bem, né? Meu compadre, parceiro aqui no Canal Rural, a gente estava cobrindo o caso de febre aftosa em 2005 em Eldorado, a gente morava em Campo Grande, Eldorado fica a 500 quilômetros de Campo Grande. E o único ponto de geração, né, gerar as imagens para o Canal Rural na época, era a Embratel em Campo Grande. Então a gente tinha que correr 500 quilômetros para fazer a reportagem e voltar 500 quilômetros para gerar esse material às 5 horas da tarde, porque tinha o horário de edição do jornal e também tinha o horário comprado de satélite ali, e eram 1.000 quilômetros todo dia durante quase 30 e tantos dias aí nessa cobertura. Então é um pequeno exemplo do como a dificuldade era um obstáculo para que a gente pudesse levar essa informação, assim como você bem destacou, e o quanto a internet, tudo ficou muito mais fácil hoje, né? Realmente há um dinamismo factível, né? A gente consegue utilizar essas ferramentas e facilitou muito. Aí eu fico imaginando em 1990 como que era realmente esse corre aí. Deixa eu te dar mais uma informação que também é histórica. Muitas vezes acho que eu nunca falei isso, pelo menos dando uma entrevista. Eu já falei para amigos, contei essa história de amigos, né? Essa evolução não foi tão rápida assim, né? Eu te contei do fato de 1990, que não tinha internet, e o primeiro Multilink, que hoje virou aí, né, febre, só foi utilizado na TV brasileira em 2010, na Copa da África do Sul. Na África do Sul. E sabe quem foi o repórter que fez o primeiro Multilink numa Copa do Mundo? Foi você. Antônio Petri. O Zé Emílio Ambrosio, que foi diretor da TV Bandeirantes na época, ele veio com essa novidade. Falou, Petri, você vai testar uma coisa que tá uma novidade aqui, tal, que é o Multilink. Já tinha na Europa, tal, mas aqui no Brasil não tinha. Aí eu fui para frente da seleção brasileira, da concentração da seleção brasileira, lá em Joanesburgo, com o Multilink, né? E pra você ter uma ideia do atraso de retorno, era 17 segundos, patrônio. O Luciano do Vale me chamou e o Zé Emílio falou, Petri, o Luciano vai estar falando para te chamar, mas quando eu der o vai, você já sai falando. Porque tem um delay aqui, né? Para quem não sabe, delay é quando você está ouvindo uma coisa, mas de fato só vai ser chamado depois de 17 segundos, né? Então, o Luciano começou a falar, bom, vamos então à concentração da seleção brasileira que vai sair para o jogo lá, não sei o quê. Aí o Zé no meu ouvido, vai! Eu comecei a falar, pois é, Luciano, estou aqui em frente à seleção, e comecei a falar. Isso foi em julho de 2010, lá na África do Sul. Muito legal, cara. Realmente, né? Ó, faz pouco tempo e você fazendo parte dessa história aí. Muito bacana você dividir isso com a gente aqui. Agora, Petri, eu acompanhei um bate-papo teu com a Priscila. Aliás, a Priscila participou aqui com a gente do podcast. Tem um carinho enorme por ela. Fantástica, a Priscila Paiva. E também, muito bacana no Canal Rural Clima, né? Uma série aí de bate-papos contigo. E claro que daí, eu ouvindo, não ia deixar de fazer essa provocação aqui, né? Você, descendente italiano, filho de italianos, né? Evidentemente, dá para saber qual é o time que você torce, né? Dá para imaginar pelo menos e nas suas redes sociais isso fica muito claro. Como é que foi para você estar testemunhando o título mundial do Corinthians em pleno Maracanã? Aliás, uma das maiores audiências do SBT, se não me engano, a maior audiência do SBT, ou da Band, perdão, né? Da Band, e que você estava acompanhando lá. Como é que foi trazer essa grande notícia para todo mundo? Hoje eu posso falar, né? Meu time é o Palmeiras, mas eu tenho muito orgulho de ter encerrado a minha carreira sem as pessoas me identificarem como palmeirense, né? Isso é uma dificuldade, inclusive, né? Isso é uma virtude, porque eu acho que todo repórter, todo jornalista tem um time, né? É impossível o cara não ter um time. Mas é importante no jornalismo separar, né, a paixão da informação, da imparcialidade. Essa é a regra base do jornalismo. Infelizmente, hoje, né, a gente não vê, não só no jornalismo esportivo, mas também no jornalismo geral. Mas isso é uma outra conversa. E o Corinthians me proporcionou o privilégio também, a honra de participar dos dois recordes de audiência da Band, que foi o Mundial lá no Japão, contra o Vasco, e em 95 na Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, a final. Foi a maior audiência na época da história do SBT, o Luiz Alfredo narrando, Juarez Soares, o Orlando Duarte e o Ceará
e um repórter ao meu lado lá. Em 2001, né, naquela final do Maracanã contra o Vasco, Luciano do Vale narrou, o Rivelino e o Neto comentaram e eu fui o repórter na época, né? Então, hoje os corintianos mais jovens que não viram esse título, né, e forem no YouTube pegar o jogo completo, vão ver lá a voz do Antônio Petrin falando também, profissionalmente, narrando aquele momento que eu imaginei nunca imaginei falar na minha vida, Corinthians campeão mundial, né? Não pela rivalidade, né? Mas, assim, porque era muito difícil, né? Um time brasileiro, né, ser campeão mundial, principalmente na década de 90, até tudo bem, o pessoal da Europa não se empolgava muito com o campeonato e tal, né? Tanto que a gente teve São Paulo campeão, na década de 60 o Santos, mas num outro formato, enfim. Mas foi aquela coisa que eu te falo, né? Há um processo de evolução, e o Corinthians soube evoluir. De um time regional, né? Tinha sido campeão brasileiro em 90, que tinha sido o grande título da história do Corinthians, né? Passou a ganhar a Libertadores, passou a ganhar o Mundial, passou a ter um centro de treinamento que hoje é excelência, e passou a ter um estádio, né? Muita gente também duvidava. Muito bem, deixou alfinetada, mas tudo bem, faz parte do processo. Vamos lá. Mas só para registrar, eu me recordo perfeitamente bem de 95, dessa final contra o Grêmio que você mencionou. Lembro exatamente. Pelo jeito você é corintiano, né, Patrônio? Eu sou corintiano, mas quando eu sou corintiano, com muito orgulho e algumas tristezas recentemente, mas tudo bem. Sou cuiabanista aqui em Cuiabá, né, apoiando o time que está na primeira divisão, fazendo um trabalho muito bacana, né? Tem que apoiar para que realmente a gente tenha... O cuiabano aqui, só para te dizer, é apaixonado por futebol, né? O estado de Mato Grosso vive o agronegócio e o cuiabano é apaixonadíssimo por futebol, né? Tem realmente um vínculo muito grande, e o Cuiabá fazendo esse trabalho, né? Não tem como deixar de apoiar o Cuiabá, e realmente sou cuiabanista, meu filho já é cuiabanista, enfim, a gente vai no estádio sempre para acompanhar o time. Mas sou corintiano de nascimento, e quando eu vi você participar das duas grandes audiências, né, do SBT da Band, tendo o Corinthians como mote, realmente não podia deixar de trazer essa provocação aqui, mas foi realmente um momento histórico que você disse bem, né? E destacou algo que eu acho muito importante também, né? A isenção, quando a gente pode usar essa palavra, de um repórter que cobre a área esportiva, né? Tem a paixão do time, mas tem que deixar isso muito de lado e tem que ser profissional como você sempre foi, né? E só depois de encerrar a carreira na área esportiva, como você mencionou, é que torna público essa paixão pelo clube, né? A torcida, de fato, porque a gente sabe o quanto é complicado, além de tudo, né? Você hoje ter essa exposição de um time e continuar trabalhando. A gente sabe que está muito delicada essa situação com torcidas, há uma rivalidade muito grande e uma rivalidade que muitas vezes, né, ultrapassa os limites, como infelizmente a gente vê acontecendo muito no país, né? Eu acho que o esporte ele tem que ser sempre um entretenimento, não pode ser uma guerra. Eu sempre cito um fato que aconteceu, infelizmente, de um irmão dar um tiro na cabeça de um outro irmão, né? Porque um era palmeirense, o outro era corintiano. Então, olha só o nível que a gente chega. Eu acho que a provocação, ela tem que ser sadia, ela não pode ser aquela provocação que humilha. Eu acho que a gente tem que estar aberto, porque eu sempre dou esse exemplo também, Patrone. Palmeiras ganhou, por exemplo, a Libertadores, né? E foi um título que hoje eu comemoro, quando eu estou aqui em casa, no sofá, vendo um jogo, é diferente de eu estar no estádio, sem com o microfone na mão, né? Então eu larguei o microfone já. Então eu não tenho mais esse compromisso com a imparcialidade no futebol, né? Eu tenho compromisso com a imparcialidade no jornalismo ainda, mas não no futebol. Então quando eu estou aqui torcendo, eu fico nervoso. O Palmeiras... Será que o Palmeiras... quando o Palmeiras... O Daverson fez aquele gol contra o Flamengo lá, pouca gente imaginava que o Palmeiras ganhou mais uma Libertadores. Eu pulei, eu vibrei e tal. Mas, cara, na segunda-feira, a minha conta no banco continua a mesma. Se eu tiver um negativo no cartão de crédito, tenho que pagar o cartão, eu vou ter que pagar esse cartão, né? A vitória do Palmeiras não vai me dar nada mais do que uma alegria momentânea, né? Então a gente tem que tratar isso com entretenimento. Foi legal, foi bacana, fiquei feliz. Ok, vira a página. Segunda-feira começa um outro ciclo, né?
E as pessoas hoje estão muito intolerantes, não só no futebol, no trânsito, com a paciência zero, né? E às vezes muito motivados também pelo que eles ouvem, né? Os programas esportivos hoje usam muito palavras, vamos para a guerra, não pode perder de jeito nenhum, o técnico perde 3 jogos, tem que demitir. Então, eu acho que é preciso a gente repaginar o que representa o futebol na nossa rotina, né? Tem que ser realmente uma diversão e não um palco de guerra, né? Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Antes da gente começar a falar de agro, Petri, não vou deixar de também citar esse ponto aqui e te ouvir, cara. Eu sou apaixonado, minha família é toda apaixonada por automobilismo, né? Meu pai, já falecido, meu pai foi piloto de kart, piloto de rally, meu tio também foi piloto de kart, de rally. E a gente sempre, desde criança, né, acompanhando Fórmula 1 e Fórmula Indy, né? Especialmente ali as 500 milhas de Indianápolis. É uma corrida emblemática, né? Ano a ano, acontece, se eu não me engano, no mês de maio, né? E você também foi um repórter ali que ficou coladinho ali, né, no autódromo, na pista, dentro da pista literalmente. Como é que foi a cobertura do automobilismo nessas duas categorias? Eu não sei se Fórmula 1 você chegou a cobrir, acho que sim, um pouquinho, mas Fórmula Indy eu sei que você cobriu bastante. Bom, o automobilismo sempre foi uma paixão minha. Pra você ter uma ideia, eu quando tinha 7 anos de idade, a minha mãe trabalhava a minha mãe tinha uma mercearia, né, um bazar, e tinha um balcão de madeira grande assim, e ficava na frente da nossa casa. E quando chegava meio-dia, ela entrava para poder fazer almoço para meus outros 2 irmãos e para mim também, porque a gente ia para a escola à tarde. Então ela me deixava no balcão ali, né, com um sininho do lado, para tocar o sino quando entrasse algum cliente, e ela interrompia o almoço, vinha atender o cliente, enfim. E enquanto não entrava ninguém, naquela época tinha uns chicletes, né, e tinha uns carrinhos que vinha junto com o chiclete, de cores, tinha carrinho amarelo, tinha carrinho azul, tinha carrinho preto, e eu desenhava em cima do balcão uma pista de giz, com umas casinhas assim, e colocava os carrinhos ali, né, como se fosse disputar a corrida, e cada carrinho jogava um dado, né, para ver quantos carrinhos andava, e depois que o carrinho terminava a corrida, eu tinha a classificação do carrinho, em primeiro, carrinho amarelo, em segundo, tal, e no dia seguinte eu fazia a mesma coisa, como se fosse um grande prêmio, né, de corrida, e eu colocava que o azul era a Ligier, na época, tinha a outra que era a Tyrrell, que era o carrinho de 6 rodas, tinha a McLaren, que era a branca, a Ferrari, que era vermelha, sabe? Eu fazia isso com 7 anos. E aí, quando na minha carreira profissional, eu comecei no futebol, né? E cobri realmente algumas etapas da Fórmula 1, mas só como repórter aqui no Interlagos, porque era o evento da Globo, eu nunca trabalhei na Globo. Então a gente ia lá, e às vezes que eu entrevistei o Ayrton Senna foi em reportagens, ou quando ele voltava da Europa, enfim. E a Fórmula Indy apareceu em 93, quando o SBT comprou a Fórmula Indy e começou a transmitir. Fez o primeiro Grande Prêmio Brasil aqui no Rio de Janeiro em 96, com a vitória do André Ribeiro, né? Theo José era o narrador. E foi aí que eu comecei a acompanhar a Fórmula Indy no SBT, e depois eu fiz algumas coberturas da Band em 99, fiz a vitória das 500 milhas do Hélio Castro Neves, fiz a vitória do Tony Canaan em 2013 também. Foram, no total, entre SBT e Band, 15 anos, 15 edições das 500 milhas de Indianápolis, que é uma corrida realmente fantástica, né? Agora, o que eu chamo a atenção é que, apesar de eu ter que ser o cara mais bem informado lá no pit, né? Porque você fica andando de um lado para outro, o Luciano, problemas no carro do Hélio. Aí, putz, você tem que andar 1 quilômetro, porque lá é enorme, são 33 carros no pit lá, né? É 1 quilômetro mesmo de distância, o pit inteiro, né? Para abrigar os 33 carros. Tanto é que muitas vezes eles escalam 2 repórteres, né? Escalava eu e o Azenha, por exemplo, no SBT, né? Para cada um fazer metade, né? Aí você vai até o Hélio, pega informação, tá? Apesar de você ter que ser o repórter mais bem informado, você não vê a corrida. Porque você fica ali no pit, no térreo, né? Os carros passando lá a 350, 400 km por hora. Você tem uma ideia da velocidade daquilo, Patrone? Se você fizer assim, ó,
colocar as duas mãos no seu olho assim, e só olhar para frente e o carro passar, você não sabe que cor é o carro. Tão rápido que passa aqueles carros lá. Então são 3 horas e meia que você fica lá no pit, correndo atrás da informação, sem ver a corrida, né? Eu quero ainda, né, antes de morrer, ter condição financeira de comprar uma passagem para Indianápolis e poder sentar na arquibancada das 500 milhas de Indianápolis, comprar pipoca, comprar cerveja, um cachorro quente e sentir o que o telespectador da Indy sente, né? Poder ver uma corrida de fato das 500 milhas de Indianápolis. Cara, sensacional, né? Esse é o ponto que também as pessoas não sabem, né, desse bastidor, realmente, né? 3 horas e meia acompanhando uma corrida de dentro dos boxes, buscando a informação e acaba não vendo realmente o que está acontecendo, né? Muito interessante. Agora, Petrin, aí tem um ponto que eu sei que você, inclusive, já colocou nas tuas redes sociais. Como é que foi pilotar, cara? Tu pilotou, né, um Fórmula Indy, não sei a qual velocidade você estava limitado a andar ali, certamente não chegava aos 300 e tantos por hora, mas como é que foi essa sensação? Bom, essa experiência foi em 96, 97, não lembro bem. Uma das equipes da Indy era a Pac West, do Maurício Gugelmin, e a Pac West era patrocinada na época pela Hollywood, né, que era a marca de cigarro, tudo, e convidou jornalistas brasileiros a fazer um test drive lá no aeroporto era um aeroporto secundário de Orlando, na Flórida. Eles alugaram esse aeroporto que estava meio que desativado, fizeram uma pista com cones, né, para ter curva, reta, não sei o que, Aí pegaram macacão para cada repórter jornalista, né, colocaram o nome lá de cada jornalista, capacete, não sei o que e tal, e o Maurício Gugelmin, a gente entrava no carro, o Maurício Gugelmin do lado de fora, falando, ó, essa aqui é a primeira, você engata a primeira, né? A primeira é para frente e as 5 marchas são para trás, né? São 6 marchas, hoje não sei como é que é, enfim. Mas era assim, ele falava, ó, primeira assim, na hora de sair, cuidado, segura a embreagem, não sei o que, papá, dava orientação, e aí o repórter dava 2 ou 3 voltas, né, nesse circuito e tinha tomada de tempo para ver quem era o melhor, né? Eu consegui dar as voltas. Bom, primeiro eu consegui sair sem o carro morrer, que já é uma grande vantagem, né? Mas o que achei mais interessante é que a posição que você fica muito apertado lá dentro, né? Com pouca visão. Você fica com a visão, tem uma anteninha lá na frente, que serve de referência, mas você não tem a amplitude mesmo da pista e tal. Tanto que eles colocam um cone amarelo um pouco antes de fazer a curva para te avisar que você tem que diminuir para poder fazer a curva. Então eu sempre ficava com medo de poder fazer alguma bobagem, né? De, sei lá, de repente aquele acelerador trava lá, e, enfim. E eu fiz uma volta conservadora. Mas quando eu cheguei... Conservadora foi a melhor definição, vamos lá. Eu fiz uma volta, assim, quando eu cheguei realmente com a adrenalina lá em cima, né, cara? Por mais lento que você esteja, porra, você tá num carro de Fórmula Indy, né? Quantos têm o privilégio de estar num carro de Fórmula Indy, né? E aí eu fui ver depois o vídeo na reta. Na reta, eu falei, pô, aqui eu tenho que acelerar. E eu acelerava, não sei o que, com medo do cone amarelo de chegar. Aí o cone amarelo chegou, eu recuei e tal. Eu fui ver no vídeo, eu tava numa reta a mais ou menos 120 por hora, pensando que eu tava a 250. E eu tava na 6ª marcha, quando na verdade o carro queria a 4ª marcha. Eu cheguei, bom, eram 8 jornalistas, eu fiquei em 2º lugar, até que foi uma boa classificação. O primeiro já tinha alguma experiência com automobilismo, não Indy, mas com carro, enfim. E eu fiquei feliz, mas virou um quadro, né? Tá aqui um quadro que eu tenho na minha parede até hoje, escrito lá Petrin, eu dentro do carro da Pac West do Maurício Gugelmin. Muito legal, cara. Inclusive tá nas tuas redes sociais, né? Pessoal que ficar curioso, tá lá a foto, muito bacana. Realmente uma experiência única, né? Uma experiência para poucos, né? Uma oportunidade para poucos. E eu também seria muito conservador, viu? Porque esse risco que você mencionou, o medo de acelerador trave, ia ser um problema num carro nessa velocidade, né? Mas deixa eu te contar uma rapidinho de novo. Pior do que essa experiência... Não foi pior. Foi legal essa experiência, assim, mas em termos de medo, de receio de acontecer alguma coisa, né?
eu tive também a chance de andar na carona do Mário Andretti, porque aí a gente tem aqueles carros 2 lugares, e o piloto vai na frente e você vai no cockpit atrás dele, né? E o Mário Andretti, já com quase 70 anos, né? Mário Andretti, né? O velho, né? Fez esse papel levando jornalistas nas 500 milhas de Indianápolis. E lá, ele andou a 350 por hora, cara. Lá ele andou a 350 por hora. Então, você imagina, você a 350 por hora, tudo bem, era Mário Andretti, tá? Mas, porra, vai que o velhinho dá uma escorregada lá e a gente vai parar no muro, né? Porra, pelo menos eu vou ter o privilégio de morrer ao lado do Mário Andretti. Né? Mas o problema é que daí você não vira notícia, né? Não, eu ia ficar no rodapé, né? Ia ficar no rodapé. Mas foram quantas voltas aí, cara? Eu fiquei curioso. Quantas voltas 4 foram? voltas. Cola a cabeça no cockpit? Sim, cola. A força G é muito grande. Tanto é que os carros de Fórmula Indy, a parte da frente, ela tem pneus diferenciados em um lado e o outro. A parte dianteira, assim, ela é mais curta de um lado que o outro. E o piloto fica basicamente virando para o mesmo lado, né? O tempo todo. Obviamente, na hora da ultrapassagem e tal. Mas é uma prova de muita concentração, porque além do calor, é feita no final de maio, né? Já no começo do verão, quase lá nos Estados Unidos. 3 horas e meia a quase 400 por hora o tempo todo. Muitos acidentes acontecem também. Carro pegando fogo. Piloto atropelando mecânico, passando em cima de mangueira, né? O público adora isso, né? Mas é uma competição que tem muitos perigos, tanto é que muita gente infelizmente, já perdeu a vida, né? É verdade, é muito bacana de assistir, mas realmente tem todo um clima de tensão durante toda a corrida, né? Por conta de todos esses fatores de estresse que você mencionou e de risco. Petri, vamos lá, falamos bastante. Cara, o bate-papo vai longe aqui se a gente ficar falando de esporte, porque eu particularmente gosto bastante. Como eu disse, acompanhava muito as tuas transmissões, né? E se a gente deixar, a gente vai passar tempo aqui sem tomar cerveja e conversando sobre esporte, relembrando tuas histórias e as que eu assistia. Mas vamos lá. 2014 você encerra então na Copa do Mundo sua carreira no jornalismo esportivo, já falou que daí participou, foi trabalhar com o saudoso Boechat, né, no Jornal da Band, já de maneira geral. E pós isso, você fez um tempo de freela, né, no SBT, e aí começou também a fazer o freela no Canal Rural, ou seja, começou a voltar os olhos também para o agronegócio. Como é que foi a tua primeira experiência com cobertura agro, né, e qual foi a tua sensação que você enxergou ali naquele momento? Bom, é engraçado você fazer essa pergunta, né, porque primeiro foi diferente. Eu fui escalado para fazer, por exemplo, vamos até Piracicaba fazer o impacto da seca numa plantação de milho, né, nas lavouras de milho. Cara, eu achei aquele universo, né, bonito, né, uma coisa assim, tá ao ar livre, falar uma coisa diferente. Bom, foi paixão à primeira vista. Ao mesmo tempo, foi muito... Eu não tenho vergonha, patrão, de contar essa história aqui, porque eu acho que serve de referência até para os mais jovens e para uma geração que não conhece o agro, né? A matéria era essa: vamos até Piracicaba para fazer o impacto da seca na plantação de milho. E eu não sabia que o milho tinha que ser dessecado para ser colhido, né? Ninguém me passou essa informação aos quase 60 anos de idade. Eu imaginava que o pé de milho fosse verde, né? Mesmo quando se fazia a colheita. Então eu pensei que o efeito da seca tinha feito aquilo tudo, né? O milho já estava dessecado e eu pensei que tinha sido o efeito da seca. Então foi a primeira vergonha que eu passei. Aí a outra vergonha, que quando eu vi o milho dessecado, no meio daquele milho todo estrupiado, tinha uma espiga linda, amarelona, bonitona, né? Eu falei, pô, mas como é que pode, né? Uma planta toda estrupiada dessa e ter um milho tão bonito, né? Você pode me arrumar uma espiga dessa? Eu perguntei pro produtor, né? Dizendo, mas pra que você quer, Pedro? Não, porque eu queria cozinhar em casa hoje à noite. Aí ele começou a dar risada. Ô, Pedro, isso aqui você pode cozinhar 4 dias seguidos que você não vai conseguir comer isso aí. Ele me explicou. Foi aí, patrônio, que eu comecei a descobrir que o agronegócio, para mim, seria um desafio, porque era uma coisa completamente nova. Apesar de eu ter quase 30 e poucos anos de carreira como jornalista, o assunto era novo,
era desafiador e que poderia me dar a oportunidade de me desafiar todos os dias. E eu estou fazendo isso até hoje. Então, o que eu costumo dizer é que o agro me deu a chance de uma motivação profissional que no esporte eu já tinha perdido. Tinha conseguido um pouco no jornalismo geral, né? Porque você muda o cenário, você faz economia, você faz política, de repente você faz enchente, você faz, infelizmente, queda de avião, né? Mas o agro me deu também isso, de saber o que é uma commodity, de saber como é que é um ciclo de produção, o que é um insumo, o que é um fertilizante, né? Como é que são os ciclos de plantio, na pecuária leiteira, por exemplo, que é muito rica de informações também, que você aprende sempre uma coisa nova. Então, até hoje eu estou aprendendo no agro, né? Eu agradeço muito ao agro por ter me recebido, assim, nessa fase da minha carreira. E, ao mesmo tempo, sempre me policiando para ainda não falar bobagem. Uma outra coisa, por exemplo, que no começo eu apresentando já o RN, né? A gente falava sobre juros, e aí eu comentei, o juros está alto, não sei o quê, eu falei com o Daúde, o ideal, né, seria que o produtor não precisasse de empréstimo, né? Que ele pudesse, na safra anterior, ter um lucro suficiente para ter dinheiro para poder implantar a próxima safra, né? Aí o Daúde comentou, falou tal, e aí a Andréia, que era a nossa editora-chefe na época, falou, Petri, no agro é muito raro, né, você ter uma margem de lucro numa safra para poder reinvestir numa outra safra. O investimento é muito alto, então ele vai precisar quase sempre de investimento, né, de empréstimo para poder investir. Então eu também não sabia dessa informação, né? Então, enfim, eu estou aprendendo cada dia, isso para mim é muito bacana. Cara, é muito legal você trazer essa experiência, essa visão, porque você pega um profissional, né, com o gabarito que você tem, a história que você tem, e aí você muda de editoria, né, falando a linguagem nossa do jornalismo, e vai para uma área que dentro do agronegócio você tem várias editorias diferentes. Você já citou economia, você tem agronomia, zootecnia, ou seja, você tem inúmeras tecnologias, inúmeras possibilidades de cobertura que exigem, claro, um conhecimento específico sobre aquilo que você vai retratar, que você vai reportar. E você já estava, né, com a carreira desenhada durante muito tempo, né, muitos anos. Você se disse motivado, desafiado, e acho que isso é uma mola que nos impulsiona para buscar mais informações, e eu queria saber justamente isso. Como é que e como é que tem sido essa sua jornada? Você já está há 3 anos, já sabe muito do agro, né? Referência também na comunicação do agro, está ancorando perfeitamente bem o Rural Notícias, que é os principais telejornais do canal Rural, assim como o Mercado e Companhia. E eu queria saber como que é essa tua busca por informações, né? Como é que você realmente se prepara para fazer uma comunicação melhor e melhor a cada dia? Então, essa experiência que eu tenho como jornalista me ajuda na questão da comunicação. Isso, dentro do RN, eu procuro falar muito com o Rafael Bruno, né, que é o nosso editor-chefe, para a gente tentar levar a informação. Ok, a informação às vezes é muito técnica, mas sempre de forma simples, porque do outro lado, não necessariamente a pessoa tem a obrigação de saber aquilo que a gente está falando, né? Vamos falar, por exemplo, sobre reforma tributária. Como é que nós vamos passar essa informação sem tentar traduzir? Falar sobre marco temporal, né? Falar sobre, sei lá, política da Petrobras, né? Dividendos da Petrobras, enfim. Então, essa é uma coisa importante que a gente sempre deixa claro. Outra coisa que me motiva bastante no canal Rural e nessa nova editoria é exatamente aquilo que eu falei antes, que é passar para essa nova geração uma imagem do agro que muitas vezes é distorcida. Eu fui fazer uma matéria sobre indústria de cotumes, ainda como repórter do canal Rural. Eu nunca tinha visto como é que fazia, né? Como é que fazia um processo do couro, né? Acompanhei todas as etapas, virou uma série, inclusive, do canal Rural. E quando eu voltei para casa, minha filha, que hoje já tem 20 anos, né? Falou, pai, o que você foi fazer? Fui fazer a indústria de cotumes, faz couro. Como é que faz o couro? Tira a pele do boi, né? Faz o processo industrializado e tal, de processamento, coloração, e vira o couro, né? Vira roupa, vira calçado, vira banco, carro, enfim, né? Vira estofado. Nossa, pai, tem que tirar o couro do boi? Coitado do boi. Menina de 20 anos, cara. Eu falei, filha, mas pera um pouquinho. Você não come carne? Você não gosta de uma picanha? Você não gosta de um filé mignon? Gosta de um acém? Para comer a carne, você precisa matar o boi, né? Não tem jeito. Matamos o boi. O que a gente vai fazer com a pele?
A única coisa que tem que fazer é enterrar. Nós vamos enterrar essa pele. Imagina quantos animais foram mortos, né, historicamente aí. Todo esse couro, toda essa pele enterrada para o meio ambiente. Não é melhor reciclar, virar uma roupa que vai ser utilizada por décadas aí, né? Ah, não, você tem razão. Então eu acho que e essa geração, muitas vezes, recebe só essa primeira informação. Ah, o couro vem da pele do boi. Ah, então não vamos comer mais carne. E muita gente compra essa informação, né? Ah, para plantar soja precisa matar os índios, né? E muita gente compra essa informação até hoje. Então, no Canal Rural, a gente tem essa oportunidade de tentar também atingir os jovens, né? Para exatamente mostrar que o agro, não estou dizendo que não existem exceções, que não existe desmatamento legal, seria ingênuo da minha parte pensar isso, né? Mas que a grande maioria do agro pratica um agro sustentável, um agro que preserva a terra, preserva a nascente, preserva a água, é exatamente porque precisa desses elementos para continuar produzindo e produzindo cada vez mais, né? Então isso é importante também. Cara, é legal você trazer também esse ponto, né, e essa experiência dentro de casa também, o que comprova o que muita gente comenta, né, que realmente existe uma lacuna muito grande, né, uma distância ainda muito grande da realidade que é o agro para a impressão que é passada, especialmente nos grandes centros. Passada não, que é comprada, como você disse, por meias informações, por informações distorcidas, né, que tem um poder de aglutinação muito grande, né, e realmente só com a comunicação bem feita, correta, coerente, né, e concreta é que a gente pode conseguir contornar isso, né. Você vê, quando o preço da carne foi às alturas, ou quando o preço do óleo também foi às alturas, né, cheguei a pagar um litro de óleo aqui a R$10. A população começou a culpar a produção. Os produtores estão ganhando muito dinheiro, os produtores não sei o quê, como é que pode? Brasil precisando de comida, está acontecendo isso na Argentina. O governo da Argentina taxando, né, por causa das retenções lá, culpando o produtor porque a população não consegue comer carne. Quer dizer, o pessoal sabe o dinheiro que entra, mas não sabe o custo que eles pagam para poder conseguir aquilo ali. Então é importante também no Canal Rural a gente trabalhar essa informação. Mas a carne subiu, tá, mas quanto subiu o milho? Quanto subiu a soja? A soja subiu. Mas quanto subiu os fertilizantes também? Então a gente vive num ciclo de produção que a gente precisa, como jornalista, passar a verdade. O leite está caro. Então faz o seguinte, compra uma vaca, põe no seu quintal, né, tira o leite que vai sair de graça. Não vai sair de graça. Essa vaca, a não ser que a vaca não coma, né? Se você conseguir encontrar uma vaca que não precisa se alimentar, o leite vai sair de graça, mas vai dar milho para ela. Parece um raciocínio simples, né? Mas que é muitas vezes jornalismo geral, e eu fiz parte desse jornalismo geral também, não estou ocupando só a população, não, estou ocupando os jornalistas também, que não se preparam. Eu também fui ignorante em relação às informações do agro. Já falei muita bobagem. Porque a pessoa não vai buscar a informação correta, com a fonte correta. Ele vai no superficial. O preço está caro, vamos fazer propaganda, vamos fazer uma matéria lá no mercado com o consumidor metendo a boca que o preço está caro. Mas não explica por que está caro. Vamos explicar. Então, falta esse comprometimento do jornalismo. Às vezes por má fé, né? Às vezes por ignorância. Dos dois lados, está errado. Perfeitamente, acho que você fez uma baita análise aí, concordo contigo. Deixa eu trazer um ponto que eu acho muito legal, que eu ouvi na tua própria entrevista, né, no bate-papo com a Priscila. Você fez uma diferenciação, eu acho que é muito bacana para que as pessoas que estão ouvindo, também consigam perceber esse tipo de diferença entre ser apresentador e ser âncora de um telejornal. Eu acho que é muito bacana, que envolve justamente todo esse preparo, essa busca pela coerência, pela informação correta. Eu acho que isso é muito legal você trazer, porque eu gostei bastante de ter ouvido você falar sobre isso. Bom, primeiro são atividades completamente diferentes, né? Eu acho que é mais fácil um repórter ser apresentador do que um apresentador ser repórter. Porque a missão do repórter é muito mais complicada. Ele vai ter que buscar informação, ele vai ter que encontrar
uma ferramenta fácil de passar essa informação para o telespectador, isso é difícil, porque às vezes o repórter é super bem informado, né? Vai lá, colhe todas as informações. E aí, como é que você vai traduzir isso em texto fácil, simples, a ponto do telespectador entender aquilo que você está passando? É um baita desafio, né? Já a função do apresentador, ele pode ser simplesmente um leitor de TP, né? Que é aquele que está lá na tua frente, e aí qualquer pessoa consegue ler, seja alfabetizado, né? Um pouquinho de capacidade de ser simpático, né? De não ser, né? De ter uma voz razoável, né? Uma apresentação, beleza. Você pode ser um apresentador. Ser um âncora já é um pouco mais complicado, porque ser um âncora, você está apresentando o jornal, mas ao mesmo tempo você está sendo um instrumento de editorial daquele jornal, né? Você pode, de repente, passar uma informação, um comentário, você quer passar, você quer amarrar com o editor, né? Por exemplo, hoje eu sou um apresentador. O título meu lá no canal Rural é apresentador. Temos o editor-chefe, que é o Rafael Bruno. Mas nós dois juntos participamos do jornal final, do texto final, né? Obviamente a decisão final é dele quando tem algum tipo de controvérsia, mas ele me dá muita liberdade para dar sugestões, para falar. Às vezes, quando eu me empolgo demais, isso é comum também, de falar uma coisa que excedi, ele me dá uma corrigida, deveria falar isso, tal. Principalmente no momento político que a gente viveu nos últimos anos aí, né? É difícil você segurar algumas coisas, mas você tem que segurar, né? Em nome da imparcialidade jornalística, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que o resumo é esse. Eu acho que é muito mais fácil um repórter ser apresentador do que o apresentador ser repórter. E os apresentadores que vieram da reportagem têm uma grande vantagem, né? Porque eles conseguem lá improvisar. Quem vem do rádio, mais ainda, né? Não sei se você fez rádio. O rádio te dá uma impostação de voz, te dá um improviso, te dá um vocabulário, né, que muitas vezes a TV às vezes não te dá. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Petrin, vamos lá, vamos caminhando para o fim aqui da nosso bate-papo, nossa prosa aqui. Você já disse que passou a enxergar o agro de maneira diferente, né? E se colocou na posição de que, enquanto comunicador, você se equivocou no passado, numa cobertura mais rasa, quando falava de agronegócio, que você trouxe aqui. Agora, claro, está buscando cada vez mais trazer com profundidade análise sobre o tema, né? Que está sendo proposto, a informação mais concreta. Além da profissão, o que te mudou na tua visão do agro? O que você, passando a conviver desde 2019 para cá, 4 anos aí praticamente, o que mudou a maneira de enxergar o campo, o agronegócio, essa potência que o Brasil tem nas mãos, né, e que o Brasil é referência no mundo? Basicamente é isso. Primeiro, eu agradeço ao agro pelo fato de ter me motivado e remotivado profissionalmente, né? Hoje eu digo que eu posso continuar fazendo agro até o final da minha carreira, que eu vou continuar motivado. Porque quando você chega no trabalho e você começa a olhar para o relógio para ver a hora passar e a hora não passa, que você começa a sentir que é hora de mudar de profissão, né? E no agro isso não acontece. Às vezes eu sou escalado para fazer, inclusive, algumas matérias fora, até relacionadas ao esporte. Fiz o Vale dos Sertões, né? Fiz o agro em campo, né? E às vezes eu faço também esses eventos da ProSoja, abertura de colheita, tá? Hoje nem tanto, mas fiz bastante também. Isso tem sido motivador para mim também. Então, primeiro a questão da motivação. Segundo, a questão da descobrindo cada dia algo diferente, né? Aprendendo cada dia algo diferente. E a terceira coisa, talvez a mais importante, Patrone, é realmente a missão de passar para essa nova geração a imagem do verdadeiro agro. Isso é uma coisa, e combater narrativas que estão por aí e, infelizmente, fazem com que a imagem do agro não seja aquela que realmente ela é. A importância do agro como fator da economia brasileira. Mais de 27% do PIB,
geração de empregos, né? Então, a vocação do Brasil hoje, Brasil país, é o agronegócio. E se a gente não fizer do agro uma potência ainda maior, a gente está fadado ao fracasso. O Brasil não vai conseguir, eu gostaria que conseguisse, mas não vai conseguir, pelo menos não a curto prazo, resgatar a indústria, né? A indústria hoje está, infelizmente, falida por cargas tributárias, pelo Brasil, por uma série de fatores. O Brasil não vai resgatar a questão do comércio, uma grande mola propulsora da economia. O comércio é importante, sim, mas o agronegócio, como exportador, como indústria aqui, né, para agregar valor aos produtos, não só o grão, mas o óleo, transformar o grão em produtos industriais para gerar emprego, gerar renda, eu acho que essa é a nossa vocação. E a gente, no Canal Rural, que é o principal veículo, né, especializado em agronegócio, eu tenho essa responsabilidade. Apesar de ser novo, eu sou experiente no jornalismo e eu quero cumprir o resto da minha carreira tentando buscar esse objetivo, essa missão. Traduzir a real imagem e a real importância do agro para o Brasil. Essa é a minha missão. Muito bacana, Petri, muito bacana. Certamente o agro ganha muito com a tua experiência, com a tua presença e principalmente com a tua vontade, né, cara? E acho que você disse várias vezes a palavra motivador, que está motivado, acho que isso é sensacional e certamente quando juntam-se todos esses elementos, a gente só tem realmente a ganhar. Chegamos ao fim aqui, Petri, e a gente sempre tem na conclusão do bate-papo com o convidado, com a convidada, tem um desafio aqui, né? Na verdade, é uma oportunidade para nós que estamos lhe ouvindo. Eu queria saber qual foi aquela pergunta que você até hoje, na tua carreira imensa aí, não teve a oportunidade de responder. Ou se não tiver essa pergunta, né, realmente deixar aquele comentário que você gostaria de deixar para todo mundo que está nos ouvindo aqui. A pergunta talvez seja assim: você faria tudo de novo? Ninguém me fez essa pergunta. E a resposta é sim. Porque a gente sempre, quando escolhe uma profissão, a gente pensa no desejo de estar feliz exercendo aquela profissão e a gente sempre pensa na remuneração, né? Primeiro no desejo. Ninguém pensa, quanto eu vou ganhar e por isso eu vou escolher essa profissão. Pode ser que tenha pessoas que escolham isso, mas normalmente a pessoa escolhe primeiro o que quer fazer e depois a consequência da remuneração vem depois. O que a minha profissão me proporcionou apenas a chance de criar minhas 3 filhas, ter um casamento sólido, né, há mais de 30 anos, e um patrimônio capaz só de eu conseguir viver tranquilo, mas ainda trabalhando. Posso viver uma vida de aposentado, ainda não consegui me aposentar. Mas não me deu aquele dinheiro que talvez eu merecesse por tudo que eu fiz. Mas o jornalismo me deu a oportunidade, como eu disse lá no começo, de viver experiências inimagináveis, assim, né? Poder contar para os meus filhos, futuramente para os meus netos, para vocês, assim. Por isso que eu faço muita questão de participar de conversas como essa, para mostrar um pouco da minha história, né? Porque quem é o Antônio Petri na fila do pão, né? Um repórter esportivo, né? Como tantos outros assim. Você colocar lá no Google, Antônio Petri, vai aparecer o ator Antônio Petrin, né? Que é meu homônimo, e Antônio Petri, um repórter. Lá vai ter um pouco da minha biografia, tal, que eu fiz, que eu já contei aqui. Mas detalhes dessas histórias a gente só consegue contar em conversas como essa, experiências vividas. Então, resumindo, faria tudo de novo, porque se o jornalismo não me deu o dinheiro que eu merecia e às vezes me tirou muito do tempo da minha família, né, em eventos externos, né, feriados, finais de semana, me deu a oportunidade de viver experiências que pouco conseguiram viver e contar. E na fase que eu estou da minha vida já, aos quase 60 anos, para quem eu vou precisar de dinheiro, né? Eu estou feliz pelo que eu vivi, não pelo que eu consegui. Então esse é o resumo da minha história. Maravilha, Petri. Cara, obrigado por dividir essas histórias com a gente, né? De inúmeras aí que você vivenciou.
O jornalismo realmente ganha muito, o jornalismo agro, com a tua presença, cara. Parabéns pela história, pela carreira e pelo que você está fazendo, construindo também agora na comunicação agro. Obrigado por ter dividido conosco e ter participado do podcast do Patrone. Te agradeço muito pelo convite, né? Quero agradecer mais uma vez também ao Pedro Silvestre, que foi um amigo querido que me ensinou muito nessas viagens que a gente fez no Mato Piba. Ficamos quase 20 dias juntos andando aí no Mato Piba, né? Um lugar que o agro me levou também para lugares que o futebol não me levou. Mato Piba, Rondônia, no interior lá do Piauí também, Bahia, enfim, Luiz Eduardo Magalhães. Então, foi importante porque isso me ajudou a ganhar conhecimento, a cultura sobre o agro. Obrigado, Patrone. Sou seu fã também. Vamos estar juntos sempre no Rural Notícias. Posso dar meu Instagram aqui, meu endereço ou não? Claro, com toda certeza. Quem quiser me acompanhar um pouco no meu dia a dia, não tenho tantas postagens assim, né? Porque sou meio dinossauro com isso. Mas de vez em quando eu posto também as minhas viagens pelo agro aí. É @a_Petring. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.